Estamos oficialmente na terceira semana do desafio e eu quero vir contar pra vocês sobre como tá sendo essa jornada até aqui pra mim. E hoje eu tô com um chazinho porque já são 7 horas da noite e aqui tá um frio pra cada um. Então eu preciso ficar quentinha de algum jeito pra estar confortável pra conversar com vocês. Mas hoje eu quero abrir o meu coração e falar tudo o que tem acontecido até então. Se já mudou alguma coisa, o que já tá passando pela minha cabeça, o que eu pude perceber, as maiores dificuldades e por aí vai. E aliás, você que tá fazendo o desafio junto comigo, aproveita e me conta, cara, porque eu quero saber se a gente tá passando pelas mesmas coisas ou como tá sendo esse processo pra você. Eu realmente quero muito que a gente possa conversar, porque eu acho que é uma coisa que ajuda, sabe? Quando a gente tem pessoas compartilhando o mesmo processo com a gente, isso torna o nosso fardo mais leve. Não que seja um fardo, mas vocês entenderam. E se você tá caindo aqui de paraquedas, eu tenho 180 dias pra começar a viver da minha criação de conteúdo. E eu tô documentando tudo pra vocês, tanto aqui no YouTube quanto nas minhas outras redes sociais. Então, já aproveita para me acompanhar por lá também. Eu dividi mais ou menos o vídeo de hoje em duas partes. Primeiro, eu quero contar do meu lado pessoal com esse desafio. Como tá sendo, o que eu tô sentindo e por aí vai. E depois, eu vou trazer para vocês os lados mais técnicos das redes sociais em si. Eu tô aqui tomando meu chá, mas olha a xícara. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui tá escrito: faça o que faz o seu coração brilhar. E eu acho que isso tem tudo a ver com o conteúdo do vídeo, né? Então, bora lá. Eu confesso pra vocês que nesse primeiro momento, a minha principal dificuldade tem sido o cansaço. É um fluxo muito maior de trabalho, é um período muito mais focado do que eu tava acostumada a fazer. Eu cheguei a comentar com vocês que eu fazia o que eu queria, quando eu queria e tava tudo bem, sabe? Mas desde que a gente entrou em modo caverna, eu hiperfoquei mesmo. Então, todos os dias eu trabalhava, todos os dias eu estudava. Não todos os dias, mas porque tem os dias de descanso e tal. E isso me levou a me forçar para eu aprender a diferenciar o que é preguiça do que é realmente cansaço e merece descanso. Quando é nesse segundo caso, como o meu trabalho é muito mental, se eu tô cansada, a minha tendência é não ser criativa. Principalmente se o cansaço é mental, tá? Eu também aprendi a dividir muito bem o cansaço físico do cansaço mental. Então, quando eu vejo que eu realmente tô cansada e não tô só querendo ficar de preguiça, aí eu me permito descansar. Mas quando eu vejo que eu tô com preguiça e que eu só tô querendo me sabotar, aí, cara, eu vou lá e faço 10 vezes mais, sabe? Porque eu quero tirar de mim esse vício da preguiça, de certa forma, que me impediu de muita coisa por tanto tempo. E o engraçado é que aí você começa a subir o patamar das coisas. Porque nessas 3 semanas, eu rendi muito mais do que muitos meses anteriores somados. Criei muito mais conteúdo em todas as redes sociais. Eu criei conteúdos diferentes para cada rede social. Parece que a minha energia triplicou. E eu julgo muito isso graças ao exercício físico, aliás. Porque o que eu tenho sentido é de fato mais energia no meu corpo. Eu me sinto mais disposta, eu me sinto mais pronta para enfrentar o dia e enfrentar as situações, sabe? E isso chega a ser até engraçado, porque a gente pensa que era pra academia cansar mais, né? Mas justamente nos dias que eu não consegui ir na academia por conta de alguns imprevistos que aconteceram, eu sentia como se fossem os piores dias. Os meus pensamentos não fluíam, a minha rotina ficava toda embolada, o meu corpo parece que não respondia a nada que eu queria. Eu me sentia outra pessoa. Isso é muito bizarro, porque a única coisa que teve de diferente no dia foi o simples fato de eu não ir treinar. Então, eu senti que o treino me ajudou muito. E, aliás, uma conquista pessoal maravilhosa que eu tive, que não tem nada a ver com modo caverna, é 100% pessoal mesmo, que eu consegui fazer os meus primeiros 5 km. Não foram 5 km correndo direto, mas eu ainda vou chegar lá. Fiz 5 km, fiquei morta, mas eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo, porque eu finalmente tinha conseguido cumprir algo que eu queria há muito tempo, que também era uma coisa que eu vinha me sabotando, e desde que eu entrei em modo caverna e resolvi dar prioridade, eu consegui fazer em menos de um mês. Outra coisa legal que eu vi nesse dia dos 5 km e que eu trouxe pra mim pessoalmente, mas pro modo caverna, basicamente ali nem no primeiro km eu tava sentindo tanta dor, e sem motivo nenhum. Eu sabia que eu tava bem, mas parecia que era tipo o meu cérebro tentando me sabotar, sabe? Aí eu falei, não, então vamos caminhar. Aí caminhei um pouquinho, corri um pouquinho, caminhei mais do que eu corri nesse
nesse meio tempo. Mas aí quando chegou mais ou menos ali nos quase 2 km, todas as dores tinham passado. E eu percebi isso do nada quando eu tava correndo. Porque aí me deu vontade de correr, eu corri. E aí eu cheguei e falei, pera, eu não tô mais sentindo dor. E aí eu percebi como que o nosso cérebro é tão bom pra sabotar a gente. Porque tava um frio que eu não tava afim de sair da cama por nada. Só saí da cama porque meu esposo foi jogar futebol e daí eu aproveito pra ir junto porque é perto de um lugar que é ótimo pra correr. E aí eu, não, pode me acordar amanhã que eu vou correr com certeza. E aí eu tinha que ir, né? Só que, cara, chegou lá, eu não queria. E aí eu senti que depois que eu superei essa barreira da preguiça, eu diria, eu consegui fazer os 5 km de forma maravilhosa. Claro que eu cansei, mas foi uma experiência incrível na minha vida. E isso me fez ver que às vezes se a gente persistir só um pouquinho, a gente já consegue fazer muito mais do que a gente imaginava. Porque eu realmente ia parar. Mas depois que eu continuei mais um pouquinho e eu vi que a dor tinha ido embora, eu consegui fazer os 5 km. Às vezes a gente só tem que se acostumar a superar a barreira inicial, sabe? Porque depois dela as coisas ficam maravilhosas. E claro, como eu tô sendo sincera aqui com vocês, eu também vou falar coisa ruim. E como eu já tinha previsto, a minha maior dificuldade tá sendo tempo de tela. Cara, é muito difícil deixar de consumir conteúdo fútil nos dias que você só quer esvaziar a cabeça. Nesses dias que eu comentei com vocês que eu tava ficando com cansaço mental e eu me deixava descansar, eu pegava o celular e ia scrollando. E aí depois, quando eu via, já tinham passado, sei lá, 2 horas e eu não me lembrava de um único vídeo que eu tinha visto. E eu ficava muito frustrada comigo, sabe? Porque eu sabia que no fundo, não era aquilo que eu queria estar fazendo. Mas eu acabei cedendo pra coisa de momento e acabei fazendo algo que não era bom pra mim. E aí eu decidi que nesses dias que eu tiver meio assim, eu vou na verdade me dar 2 outras opções que não sejam ficar no celular. Ou eu posso fazer uma leitura, e aí pode ser de um livro de romance, não tem importância. Ou eu posso ir ver algum conteúdo que me edifique, que seja conteúdo de treino, conteúdo de dieta, conteúdo de rotina. Por exemplo, eu amo assistir vlog, então tudo bem eu ir assistir um vlog, mas eu só não quero ficar nesse scrolling de conteúdo rápido, porque acaba que a gente entra nesse looping, a gente nem vê, passam horas do seu dia, você desperdiçou um dia e no final eu ainda me sinto muito mal comigo, sabe? Eu não quero isso. Já pra me ajudar com a alimentação, eu tô fazendo marmita, então eu tiro ali um dia do final de semana, ou sábado ou domingo, depende, né? Porque agora teve dia das mães, então no domingo não rolou. Aí eu fiz no sábado. Mas essa semana eu já fiz no domingo. Então depende. Mas eu tenho feito marmitas, porque aí durante a semana eu só descongelo. Eu não preciso pensar no que eu vou comer, porque já tá pronto, eu já pensei, é só descongelar. Aí isso me ajuda a não sacanear a dieta e a nem ter que pensar na hora com fome e fazer escolha errada, sabe? E as minhas refeições livres eu tenho mantido uma por semana. E é até engraçado, porque, por exemplo, ontem a gente comeu hambúrguer. E hoje eu já acordei com a cara pipocada de espinha, cara. É bizarro como que o nível das coisas muda depois que você mantém um padrão saudável, sabe? E assim, eu tô fazendo uma dieta super básica. Geralmente é salada, arroz, feijão e frango. Ou uma batata, ou uma abóbora, ou um macarrão. Não varia muito dessas coisas. Porque eu quero algo que seja fácil e gostoso. Então, pra mim deu muito certo. E uma coisa muito legal que eu desenvolvi nesse período e que eu reparei que tem me ajudado muito é um olhar de criador de conteúdo. Eu comecei a reparar muito mais nos conteúdos. No estilo de gravação, no que a pessoa fala, em qual rede ela posta, por que ela posta isso em uma rede, não em outra. Isso me ajudou a ter insights muito legais. E foi até o que me ajudou a decidir fazer conteúdos separados para cada uma das redes. Por exemplo, eu quero começar a postar mais vídeos exclusivos pro TikTok, que vão ficar só lá. Porque eu percebi que o padrão de consumo do TikTok é bem diferente, sabe? Uma coisa que, querendo ou não, você só percebe quando você consome o conteúdo daquela rede social. E já que a gente tá falando delas, bora então entrar na segunda parte do vídeo. E pra ser sincera com vocês, eu acho que esse primeiro mês foi mais pra movimentar o algoritmo, sabe? Mostrar que, opa, voltei, tô produzindo conteúdo, a galera tá me vendo, eu tô aqui, eu tô sendo constante. Porque eu não esperava resultados magníficos já de cara, sabe? Então eu fui muito pé no chão, na verdade. E tiveram resultados muito melhores do que eu esperava. Eu não esperava que esse primeiro mês fosse se destacar dos outros, porque eu tava basicamente invisível nas redes sociais. Então, bora começar falando do YouTube. Aqui no canal eu ganhei 26 inscritos, 851 views e 25 horas de exibição.
Esse período é do dia 5 ao dia 18, foi o que o YouTube me permitiu filtrar. Então, pode ser que tenha uma margem pra mais aí, tá bom? E relembrando pra vocês, a meta no YouTube é conquistar 6.667 views por mês, porque assim eu consigo monetizar. Então agora, bora falar também do TikTok. Eu ganhei 19 seguidores e eu tive muita interação. Se eu não me engano, o TikTok foi a rede que eu mais tive interação, na verdade. Foram muitos comentários, tiveram muitos republicados, muita galera realmente interagindo ali comigo. E aliás, isso me fez ficar mais tempo na plataforma pra descobrir as coisas que dão certo lá que eu falei pra vocês. Eu recebi mais de 7.000 views nos meus vídeos. E isso porque não teve nenhum vídeo viral, tá? Os meus vídeos foram só constantes mesmo. O meu vídeo com mais views teve 640. Então assim, vocês imaginam a constância que eu tive nesse período pra conseguir bater essa taxa de 7.000 views, né? Tinha dias que eu postava mais ou menos 3 vídeos, alguns dias eu postava 2, mas eu não fiquei nenhum dia sem postar. E eu também comecei a postar fotos por lá, porque o algoritmo tá pedindo muito pra fazer isso e eu resolvi testar. Mas assim, até agora não teve nenhum resultado uau pra falar que compensa, sabe? Mas é aquilo que eu sempre falo. Se o algoritmo tá te disponibilizando, usa a seu favor, porque mal não vai fazer. E lembrando, a meta no TikTok são 10.000 seguidores e 100.000 views. Isso tem que ser no período de um mês, essas visualizações. Agora, bora falar do Instagram, que é a única rede que tá faltando. No Instagram, na realidade, eu perdi seguidores, tá? Mas, por um lado, tá tudo bem, porque eu sei que eu tô filtrando a base de quem tá me seguindo. Porque como eu passei muito tempo sem postar nada, pode ser que quando eu voltei a postar, uma galera recebeu esse conteúdo e viu que não era o que eles queriam. Pararam de me seguir e tá tudo bem. Lá, a meta eram 1.667 seguidores por mês, que dava mais ou menos 56 seguidores por dia. E bom, como eu falei pra vocês, eu não ganhei nenhum seguidor, na verdade eu perdi. Mas tá tudo bem, porque tá dentro das margens planejadas. E então, bora falar dos outros números. Eu tive uma média de 8.000 views, que também segue o mesmo padrão do TikTok. Não teve nenhum vídeo que furou muito a bolha e me deu metade dessas views. Na verdade, o único vídeo que mais teve views, até o momento, que foi quando eles me permitiram ver nas análises, estava com 1.300. Então, é claro, foi um valor significativo, mas ele não foi o único. E no Instagram eu também segui esse mesmo padrão, de postar de 2 a 3 vezes por dia, e lá eu sempre estava muito ativa nos stories. Todos os dias tinha muito story meu lá. Então isso deu uma boa movimentada no perfil. Eu só senti um erro da minha parte no Instagram em relação a... Eu tive mais de 70 visitas ao meu perfil, mas eu não converti nenhum seguidor. Isso quer dizer que tá tendo algum probleminha de marketing ali em algum momento. E o que eu fiz para tentar modificar isso foi dar uma mexida na bio, mas eu também vou dar uma analisada com mais calma para poder entender melhor o que tá acontecendo de fato. Porque de nada adianta eu ter 1 milhão de views no meu perfil se eu não conseguir fazer ninguém me seguir, entende? Eu tenho que conseguir fazer essa conversão bem feita. Agora eu quero trazer para vocês também as estratégias e os aprendizados que eu tive postando nessas 2 semanas. Eu decidi manter fixo de frequência 2 vezes por dia, tanto no Instagram quanto no TikTok. No YouTube, eu não posto shorts no momento e eu tô considerando nem postar, mas eu ainda tô analisando umas estratégias para ver o que vale mais a pena. Porque o que acontece aqui é que o público é totalmente diferente. A galera que consome os shorts raramente consome os conteúdos longos. O meu objetivo aqui é trazer conteúdos longos, porque com eles eu sinto que eu ajudo vocês mais. Esses conteúdos curtinhos já deixa para as outras redes, já tem 2 redes que é para isso, sabe? Então o meu objetivo aqui provavelmente vai ser mantido em focar nos vídeos longos. E essa questão do olhar do criador que eu falei pra vocês foi o que me ajudou a entender muitas estratégias por trás de pessoas que já davam certo no TikTok. Porque eu comecei a ver os padrões de conteúdos que essas pessoas traziam. Eu comecei a entender também a diferença do conteúdo que eles levavam pro Instagram e comecei a entender qual o melhor tipo de conteúdo para aplicar em cada rede. O TikTok tem uma pegada mais pessoal, menos elaborada, é menos produzido, é um conteúdo mais próximo, sabe?
é tipo, sei lá, uma rede para desabafo. No Instagram já é tudo mais formal, é tudo mais produzido, é tudo mais bem apresentado. Se a gente fosse colocar como pessoas, o TikTok é aquela pessoa que acha tudo bem você ir na padaria de manhã com um pijama. O Instagram acha isso um absurdo. Independente se você for de carro, só parar na porta, descer, comprar e entrar no seu carro de novo. Pro Instagram é inaceitável você ir na padaria de pijama. E ter aprendido essas coisas me fez entender que eu preciso achar o meu jeitinho de me adaptar a cada rede sem perder a minha essência só para produzir conteúdo. O que é claro, vai levar um tempo, mas vai ser ótimo, né? Porque aí eu não vou ser só mais uma criadora. E pra ser sincera, eu tô gostando bastante dessas semanas. Foi um período em que tiveram algumas complicações, mas ainda assim é um período em que eu consegui me manter focada e lembrar pra mim mesma que, poxa, você merece aquilo que você se prometeu. Você merece conquistar as coisas que você quer. Então foca pra fazer isso aqui porque vai valer a pena. E isso me manteve mais focada, mais centrada, mais tranquila em fazer certas coisas e também me deu mais força naqueles momentos em que eu não queria fazer, que eu falei pra vocês que teve. Mas saber dessa recompensa lá no futuro me manteve muito mais disposta a realizar as coisas. E é claro que teve erro também. Eu disse alguns sims que eu não deveria ter dito e eu só percebi depois, porque eu fui rápido na vontade de querer agradar as pessoas e acabei me metendo em enrascada, mas tá tudo bem porque faz parte. Mas eu também preciso aprender a racionalizar um pouquinho melhor e agir menos com a emoção, sabe? Foram só 2 semanas, ainda tem muito chão pra vir. E eu tá fazendo essas análises é bom, porque aí eu vou vendo onde eu tô errando e eu preciso melhorar, porque eu saber os meus pontos fracos é o que me permite melhorar no final das contas. E eu acho que isso foi tudo. Creio que vocês estão a par de tudo. Se tiver qualquer atualização, eu gravo outro vídeo também e tá tudo bem. Mas agora, comenta aqui se você ainda não comentou como tá sendo esse processo pra você. Porque eu de coração quero que a gente possa conversar sobre isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu tô te esperando no próximo.